Olá, estamos ao vivo. Boa noite a todos, aguardando aí para a gente começar a nossa live aqui. Boa noite a todos. Chama a Rubem manda o convite pela IP Redenção. Olá, boa noite a todos. Estamos aguardando aí. Boa noite, Rubem. Maravilha. Vocês estão ouvindo o som, minha voz? Quem puder avisar aí, estão me ouvindo? Só para eu ver aqui como que tá a questão do áudio. Se tiver, manda um joinha, eu agradeço. Se tiver me ouvindo, quem puder mandar uma mensagem, ok? Eu agradeço. Quem tiver me ouvindo aí, ok. Tá ok, né? Tá ouvindo? Maravilha. Chamando aqui o Rubem, a Beatriz, a Cabelos, tá aqui. Maravilha. Aê! Boa noite, vocês estão me ouvindo? Boa noite. Tô ouvindo sim. Só um minutinho. Aí. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, sim. Boa noite, Rubem, Bia, Beatriz. Bom que vocês aceitaram Vai, esse reverendo. desafio. Estão preparados? Estamos. Opa. Maravilha. Então, queridos, vamos começar, né? Vamos lá. Esse mês a gente tem conversado, refletido sobre o tema famílias fortes e igreja forte, né? E dentro desses temas, a gente tem vários subtemas quando a gente trata de família, né? Vários assuntos. Primeiro, saber como é que vocês estão aí? Estamos bem, eu tô bem, graças a Deus, tá tudo tranquilo aqui. A fase de mais tensão, acho que da quarentena foi a adaptação, mas agora a gente já tá, eu pelo menos já tô bem, com rotina, né? Trabalhando, então tá tudo certo. Que bom, que bom. Bom saber que vocês estão bem. O Rubem, a gente acaba tendo mais contatos. Essa semana falamos aí por outras reuniões, né? Tá tudo bem, né, Rubem? Tá tudo jóia, assim. Tô arrumando aqui a agenda. A gente vai ajeitando aqui também para compor aqui nós três na tela. Maravilha. Bom, então, na verdade, é um bate-papo, uma conversa, né? O tema que nós vamos conversar aqui é o tema de família, especificamente sobre namoro, noivado, casamento. E sabendo que vocês têm um engajamento muito significativo na nossa igreja, né? Dois jovens atuando na plantação de igreja, trabalho em pequenos grupos, com juventude, e a gente fez esse convite. Eu agradeço a participação de vocês. Nos outros 2 sábados nós tivemos, não sei se vocês puderam acompanhar, mas nós tivemos o Lucas. No primeiro sábado nós conversamos sobre a família do líder, né? Foi muito, muito bom a gente poder conversar um pouco e refletir sobre a importância da gente cuidar da nossa família, né? E nós que estamos em posição de liderança temos esse papel cada vez mais de focar no cuidado com a nossa família, né? Seja cônjuge, seja os filhos, o núcleo familiar. Sábado passado nós conversamos com o reverendo Eliseu sobre casamento, né? Os desafios de viver esse tempo de confinamento, porque a gente tem grandes desafios
os casais, né? Não sei se vocês chegaram a ver uma notícia sobre o índice de divórcios que aconteceu pós-Covid na China. E aí a gente percebe que a família, na verdade, o Covid não pode ser uma desculpa para desestruturar ou para romper, né, os laços familiares, mas pode ser uma oportunidade para a gente realmente conviver juntos, amando um ao outro, compreendendo a dimensão relacional, né? Então, foi bem interessante que a gente pôde conversar sobre essas questões. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês, como é que... quanto tempo vocês se conheceram, como é que foi, vocês estão aí... O Rubem já está aí, quase pastor, né, Rubem? Tem uma caminhada ministerial de Tem uma prata, caminhada ainda. seminário já. Então, e a Bia também está engajada no projeto Redenção. E eu queria que vocês contassem um pouco quanto tempo vocês se conheceram, como foi quanto tempo vocês namoram. Vocês estão noivos agora, né? Pelo que eu sei, e vão casar amanhã, né? Não amanhã, logo não. Mas que vocês falam, há quanto tempo vocês se conheceram? Conta aí pra gente. Talvez quem esteja participando já saiba, mas compartilha aí. Então, eu acho que sim, porque o jeito que a gente se conheceu foi ano retrasado, né? 2017? 2018? É 18. 2018 a gente participou do acampamento da Sinodal. Quem não sabe, eu e o Rubem, nós somos da mesma Sinodal desde sempre, né? Que é a igreja dos meus pais aqui de São Paulo e ele a Tranquilidade de Guarulhos. Eu fazia parte da Secretaria de Espiritualidade da Sinodal, né? São 2 anos. E no último ano que a gente é eleito, a gente faz um acampamento. E nesse acampamento, estava faltando um líder para o pequeno grupo. Eu era líder de um e estava faltando um líder. Então, eu acho que nos últimos 2 dias, né? Você recebeu o convite. Aí ele foi bem em cima, assim. Ele nem ia. Esse acampamento foi lá no Jovem da Verdade ou não? Foi. Ah, Foi, em outubro. Eu acho que eu estava lá de férias. Eu acho que o Alberto que pregou. Foi. Então, eu estava lá, só que estava no chalés. Eu estava de férias, passei uns dias lá no Jovem da Verdade. Aí eu lembrei porque eu encontrei o Valtinho, o reverendo Alberto estava lá. Olha, então você estava presente. Olha, antes mesmo. Foi lá. Aí o Rubem foi, né, para lá. Ele também era um dos líderes. Eu nunca tinha visto ele, assim, não lembrava de ter visto ele, apesar de a gente ter já frequentado alguns lugares juntos, em Olimpíadas, de Sinodal, que a gente sempre participou, tanto eu como ele. E eu conheço, assim, o primo dele, né, o César e a Nara, há muito tempo, mas eu nunca ouvi falar do Rubem. Aí chegou lá, a gente os 2 eram líderes, né, eu conheci, assim, todo mundo, praticamente todo mundo, o Valtinho também, uma pessoa que eu conheço há anos, não sabia que era da igreja dele, e ele era a única pessoa que eu não conhecia. Entendi. Entre os líderes. Aí a gente começou a conversar e aí deu um tempo, né? Eu viajei um tempo e a gente voltou e orou bastante, começamos a namorar. Que maravilha. Acampamento sempre é uma oportunidade. A gente começou a namorar no início de 2019, né? Depois que ela voltou de viagem. Porque depois ainda desse tempo ela viajou e tudo mais. Entendi. Aí agora, depois de 1 ano, a gente noivou. Eu conheci a Joelma também no acampamento. Fui trabalhar no acampamento. Acampamento sempre é uma porta de entrada, né? Então a gente, é uma possibilidade. E eu lembro que você estava falando, eu organizei o acampamento em Teresina, com a primeira igreja presbiteriana. E nós nos conhecemos e desde lá, e aí namoramos, noivamos, casamos, né? Nossa. Que legal, maravilha. E pensando nessa questão essa época da juventude é uma época muito oportuna para você fazer escolhas muito importantes, né? Acho que creio escolha, porque eu vou me casar, né? A escolha profissional. Então é uma época de escolhas, né?
Como que vocês avaliam a questão durante o namoro, né? O que é que um casal tem que colocar como base principal, né? Você falou da oração, se nós oramos, tal, mas na opinião de vocês, qual é a base que dá um fundamento para que o namoro realmente seja um namoro segundo a vontade de Deus e caminhe de forma que realmente agrade ao Senhor? Como é que vocês pensam sobre isso? O que é que vocês pensam? Em primeiro, né, esse tempo de pandemia até tem dado momentos maiores de reflexão, né, sobre o assunto, sobre relacionamento, sobre o nosso relacionamento com Deus. Uhum. E a gente tem pra gente que o primordial, né, do nosso relacionamento, dos relacionamentos em si, se é uma dica, vamos dizer assim, uma ajuda aí, né? Eu acho que a primeira coisa tem que ser os dois ligados em Cristo, né? Então eu entendo que os dois têm que estar no mesmo pensamento, né? Relacionado, o seu mesmo relacionamento forte com Deus em primeiro lugar, para que também não venha a se tornar um ídolo no seu coração, né? O seu futuro marido, né? Sua futura esposa não venha se tornar um ídolo no seu coração nesse período de namoro, que eu acho que é uma das coisas mais complicadas que a gente passa no início de namoro, né? Que é você acabar vivendo para o outro, respirando o outro, tendo isso, né? Então acho que quando você coloca Cristo em primeiro lugar em tudo, principalmente no namoro, e Ele como mediador das suas decisões dentro do namoro, né? O que Deus pensa sobre isso, qual é a vontade de Deus sobre aquilo. Aí dessa forma, eu acho que fica... aí sim o namoro dá certo, né? O primeiro passo. Porque a gente entende que na Bíblia o namoro é como noivado, é o pré-casamento. Não existe o pré-casamento, né? Não como hoje em dia as pessoas somente, vamos nos conhecer, né? Namorar para se conhecer melhor. conceito. Se der certo, tudo bem, não era para ser. Um conceito de vamos caminhar juntos, né? Para iniciar uma família, construir uma família, viver para... O Ruben, ele até foi bem engraçado quando a gente começou, assim, a gente se conheceu, né? E a gente já tinha assim, olha, eu vou orar e se for da vontade de Deus, é ela ou é ele. Mas quando a gente se conheceu, deu poucos dias que a gente se conhecia, ele falou assim, aí ele já foi bem direto, ele falou assim, olha, se eu for namorar, é namorar para casar. Tá? Eu acho que a gente tem que ter esse tipo de né, visão. Se a sua visão realmente for essa, se a sua visão for clara acerca disso, não tiver dúvidas pertinentes, assim, se não, tem que se conhecer melhor, não, tem que se arriscar, alguma coisa assim. Não é isso que eu quero. A gente já, né, termina por aqui. Ele foi bem incisivo. Eu falei, não, isso que você tá falando é uma coisa que eu também... Isso já é assertivo para mim, é uma certeza para mim. Realmente, se a gente for namorar, a gente vai namorar para casar. Porque, na verdade, é isso, né? Eu até achei engraçado, porque eu falei, muitas pessoas falaram assim, aí, mudou quando a gente noivou. Aí eu falei assim, gente, sinceramente, não mudou nada. Porque, assim, na nossa cabeça, na nossa mentalidade, a gente sempre namorou com o intuito de casar, né? O que mudou depois do pedido só foi pôr uma data, né? Só foi pôr o planejamento em ação, digamos assim. Porque todo princípio, todo valor de um casamento, todo o sentido de um casamento, a gente já tinha ciente no momento que a gente começou a namorar. A gente não começou a namorar para testar, para ver se eu seria uma pessoa legal ou se ele seria uma pessoa que me agradaria. A gente partiu do princípio que não, Cristo é o centro da atenção dele, o foco dele, o propósito dele é Deus. E o meu também, somos pessoas que conhecemos a verdade e essa é a única qualidade que a gente procurou um no outro. Então, podemos dizer aqui, um privilégio. Entendi. É interessante isso que vocês estão compartilhando, porque você tendo a base Cristo, né, nesse relacionamento, desde o início, desde o namoro, porque nós temos essa separação, essas fases, né, namoro, noivado, casamento, mas se você tem essa base, né, que é Cristo, no relacionamento, no namoro, traz isso para o noivado, essa experiência, consequentemente, o casamento ele já vem nutrido
de uma base, de um compromisso, né, primeiramente com Cristo, e essa base da aliança que justamente a Bíblia nos incentiva, né, a ter. E que é um desafio para o começo do namoro, haja vista que as intenções e as motivações dependem muito, né, daquilo que o casal, ou que cada um tem no seu coração. É muito interessante. Mas vocês acham que essa compreensão, ela é uma compreensão comum dentre os jovens e principalmente os casais namorados, ou dentro da igreja ainda há muita uma compreensão não bíblica com relação ao namoro? Olha, não é uma. Eu acredito que assim, essa visão, né, essa perspectiva, não é uma perspectiva que todo mundo tem. Eu digo assim, as pessoas na minha faculdade, né? Eu tô terminando a faculdade agora, muita gente ficou assim, fica meio sem saber, nossa, mas já vai casar, mas tipo assim, 1 ano de namoro, já te pedindo noivado. Aí eu sempre falo pra eles, né? Mas assim, eu acho que no meu caso, na minha faculdade, eu acho que ninguém ficou surpreso. Porque eu sempre fui muito aberta a falar as coisas, falar da igreja, falar da minha rotina, do meu dia a dia com eles. E sempre foi um pouquinho diferente, né? Por causa das minhas preferências. Então, assim, não foi surpresa pra ninguém. Só que eu acredito que até pessoas que convivem com a gente, da igreja, não tem tanto essa pretensão de não, eu vou namorar, daqui 1, 2 anos estou casando. Não, as pessoas querem fazer faculdade, terminar a faculdade, fazer uma casa, ter dinheiro. Não, peraí, eu não tenho nem carro. Não, eu quero fazer uma festa de casamento, senão eu não vou casar. Não, pra mim, casar só daqui 2 anos, porque agora eu não tenho dinheiro. Aí você fica assim, mas peraí, qual que é o sentido? Você vai casar para fazer uma festa? Você vai casar para se unir à pessoa? Você vai ficar namorando milhões de anos, que é um pré-casamento por quanto tempo? Aí pra gente, assim, não sei, né? Não sei você. O que você acha? Eu penso a mesma coisa que ela, a maneira que ela falou. Né? Eu acho que, às vezes, o nosso conceito moderno de relacionamento até uma cobrança dos nossos pais, né? De todas as pessoas que têm filhos, né? Faz tudo o que você tem para fazer, se forma, arruma um bom emprego, e aí sim você vai pensar em casar, em ter algum tipo de relacionamento. Eu acho que não, né? Que a gente perde a ideia que até os nossos pais passaram por isso, você deve ter passado por isso, né, Evelyn? De construir junto, né? Que é a aliança de um com o outro, para compartilhar também as conquistas, né? Não eu conquistar tudo e depois somar alguém, né? Mas sim conquistar tudo junto, crescer junto, né? Formar aí uma família e se estruturar, né? Conforme o passar. Na realidade, a junção que a gente entende no relacionamento é que nós dois nos unimos para caminhar junto, né? E um ajudar o outro. Eu sempre falo, né? Que o Espírito Santo na vida dela abençoe a minha vida e o Espírito Santo na minha vida abençoe a vida dela, né? E assim a gente possa junto conhecer a vontade de Deus. Eu fiz até uma perguntinha com relação a isso que você falou, Bia, da questão da juventude. Eu não sei se é uma característica da época de ter justamente essa preocupação de ter tudo, sabe? Assim, eu preciso terminar minha faculdade, eu preciso conquistar minha casa, ter uma condição favorável para o casamento, que é algo diferente, por exemplo, da experiência dos meus pais, por exemplo, né? E eu falando disso, eu penso que a minha geração também é uma geração que viveu um pouco dessa, digamos assim, desse ímpeto de que, não, sentimos que era a vontade de Deus, vamos em frente, né? Pelo menos na grande maioria, sim. Hoje eu vejo uma geração mais preocupada com a seguridade, com uma situação favorável para poder encarar, né? Eu estou casado há 18 anos, esse ano faz 18 anos, acho que o Joelma está aqui na live também. E aí a gente, justamente essa construção, né? Nós estamos construindo juntos, né?
Então, é um grande desafio, né? Tanto do aspecto, a construção ela é integral, aspecto material, construir juntos, no aspecto espiritual e como pessoa. Né? Então, nós estamos sempre o tempo todo nessa construção juntos, porque aí dá eu acredito que dá uma condição diferente para o relacionamento, né? Mas eu percebo essa vontade, né? Coisas muito jovens, são muito bem-sucedidos, mas que postergam o casamento, né? Assim, ele tem tanta segurança no viver sozinho que eu acho que quando casar vai sentir dificuldade na relação a dois. Porque é tanta segurança, tanta coisa que ele já dá conta, mas que tem essa dificuldade de, né, dizer assim, não. E principalmente quando a gente fala de cristãos, né? Porque o elemento aí que a gente colocou é Jesus Cristo no centro da relação. Então, ou seja, ele também está nessa relação, ajudando a gente a lidar com todas as questões, né? Mas, que critérios vocês acreditam que vocês consideram importantes, relevantes para o casamento? Critérios? Além desse, nós falamos aqui vocês compartilharam a questão da base que é Cristo. Além desses, que critérios vocês consideram importante para o casamento? De qualidade. Que assim, eu não entendi direito. Dele para comigo ou assim, critérios de. Vamos colocar no modo geral, né? Que critérios vocês avaliam que é importante, né? O casal, ali vocês estão na fase de noivado, que é importante você identificar como casal, como vocês dois, para o casamento. Entendi. Eu acho que assim, primeiramente é o que a gente falou, né? Em relação à nossa vida espiritual, nossa vida devocional. Mas eu acho que, assim, características também particulares, a humildade, saber ouvir também, né? Um outro, aprender a servir, aprender a se colocar no lugar do outro, aprender a querer ver a outra pessoa bem, não buscar os seus próprios interesses, saber que você está compartilhando a vida, começando, né? Compartilhar a vida com uma pessoa que pode ser diferente de você, diferente de você, e entender que a personalidade, as coisas dessa pessoa, para como a gente estava até conversando sobre isso hoje, né? E eu acho que mais que a gente pensando pode... A gente até estava pensando aí em quais seriam as possíveis perguntas, o que você colocaria para ter respostas mais precisas, né? E essa foi uma das que a gente pensou. É uma conversa, tá? É uma conversa, então. Eu fiz um roteiro aqui, nós fizemos um roteiro, uma pauta aqui, mas a conversa é dinâmica. Aberto, né? Sim. Mas essa é uma boa pergunta, porque ela engloba bastante o que a gente refletiu sobre isso, né? Porque que características que eu penso no meu cônjuge, ou que características eu penso na minha futuro marido, na minha futura esposa. Então, como eu penso isso, né? E é muito legal, porque a gente não vai colocar de forma irreal e dizer, não, eu só quero uma pessoa que serve a Deus, que seja dessa forma. Não, você vai pensar uma pessoa que te agrada, né? Que é bonita e tal. Você pensa nisso, você pensa em tudo isso, né? Mas que características que seriam responsáveis não só para que você se relacione, e sim para que você construa uma família. Aí as pessoas mudam a retórica, né? Ela diz assim, não, pera, então não pode ser só bonito, o cara tem que ser trabalhador, a menina tem que ser batalhadora, tem que ser uma pessoa que queira construir uma família, né? Então acho que as primeiras características que a gente tem de ter para formar uma família, né? Primeira coisa que eu entendo, e a gente conversando sobre isso, é você ter o desejo de ter uma família, você ter o conceito bíblico do que é uma família, como então eu vou buscar construir isso, né? Então, assim, uma formação de várias faculdades, porque você precisa mudar a sua maneira de pensar com relação às finanças, você precisa mudar a sua maneira de pensar com relação aos bens,
a forma que você vive, a forma que você trabalha, né? E aí você começa a ter algumas dificuldades também com relação a isso que ela falou, né? Que é a individualidade das pessoas, porque as pessoas não são iguais, nem muito menos no casamento. Não quer dizer que num relacionamento, não quer dizer que você vai encontrar uma pessoa idêntica a você. Não, vai ser uma pessoa totalmente diferente, né? Você saber respeitar isso, amar tanto as qualidades quanto os defeitos, né? Saber lidar com esses defeitos, conhecer a pessoa, porque existem vários momentos que terão diversas dificuldades. Eu acompanho muitos amigos, né? Muito meu pai também tem um casamento de muitos anos, o senhor colocou aí, né, um casamento de 18 anos. Então a gente sabe que tem muitos empecilhos, muitos problemas que podem acontecer num relacionamento com duas pessoas que, na realidade, são pecadoras, né? Então a ideia que a gente tem é que estou junto com uma pessoa pecadora, duas pessoas pecadoras, vamos constituir uma família que também será pecadora, né? Então a ideia de entender o que Deus tem e o que Deus quer que eu seja, para que aí sim eu consiga entender quem, né, e como eu vou formar essa família. Eu acho que eu entendo assim, né? Acho que a Bia também entende assim, que a gente precisa primeiro entender o que Deus quer de nós, o que Deus espera de nós, Na nossa identidade em na nossa Cristo. identidade em Cristo. E quando eu defino isso, aí eu consigo definir também que tipo de família, que tipo de marido que eu vou ser, que tipo de esposa, né, a Bia tem de ser. E aí assim a gente vai construindo aí, né, os passos do noivado até o casamento. Acho que a gente entende assim. Maravilha. Antes de vocês se conhecerem, vocês contaram um pouquinho como vocês se conheceram. Vocês oravam um pelo outro, assim, no sentido daquela busca, assim, Senhor, me mostra com quem é que eu vou me casar, vocês oravam um pelo outro, mesmo sem se conhecerem? Claro que não assim, de forma intencional, né? Então, o nosso encontro, né, foi até engraçado, porque assim, o Ruben, ele tava numa fase que ele estava se dedicando bastante ao ministério, ele tinha decidido que entraria no ano seguinte, né, eu acho, alguma coisa assim, no seminário, ele estava estudando para isso. E ele estava totalmente concentrado nisso. Ele nem pensava em relacionamento naquele momento. Era uma coisa assim um pouco mais distante, que não tinha tanta atenção dele naquele momento. E eu a mesma coisa. Eu tava uma pessoa assim, eu tava tranquila também, sabe? Eu não tava esperando nada. Só que quando a gente se conheceu, quando a gente começou a conversar um com o outro, a gente viu o quanto muitas coisas que tinham nele eram coisas assim que eu esperava ter, né, num futuro marido. Muitas qualidades dele são qualidades assim que tornam ele muito mais especial, são qualidades que eu admiro muito nele, que contrapõem as minhas, que também eu aprendo muito com ele, né, no jeito dele, várias coisas que é muito diferente de mim, me ensina bastante, em partes que eu tenho coisas que eu não gosto muito. Então, a gente até conversava disso depois de um tempo, né? Eu falei assim, nossa, eu não estava esperando isso agora. Mas Deus realmente nos deu, né, um ao outro, sendo muito mais, assim, muito mais do que a gente esperava, uma coisa que a gente orava. Porque eu falava assim, nossa, imagina, eu queria namorar uma pessoa assim, temente a Deus, que falasse igual a mim, e falava sempre assim, né? Eu pensava. E até características físicas. É engraçado, né? Que nem sempre é assim. A gente sabe que isso não é o primordial e nem era isso que a gente buscava. Mas Deus foi bondoso com a gente. Amém. Sei, né? Gostei. Mas orava, assim, acho que a gente sempre tem esse conceito, né? Que se for da vontade de Deus que eu me case, que eu tenha uma pessoa, né? Que seja uma pessoa aí de certas características, que nem a gente falou antes, né? E eu orava assim, a gente orava assim. E aí a gente também tem orado junto, né? Nós dois, para que Deus conduza aí, formando cada vez mais qual marido ele quer para Beatriz em mim, né? E que esposa ele quer para mim na Beatriz, né? Acho que isso é o mais importante da gente estar orando sempre. Legal.
E essa caminhada ministerial, né, vocês já estão aí nessa prática, vivendo plantação de igreja, trabalho em pequenos grupos, vocês já vivenciam essa prática, nessa, digamos assim, desde o namoro, agora o noivado, e com essa perspectiva, de fato, ministerial, de uma família que vai viver essa dimensão ministerial. Como é para você isso, Beatriz? Como é que você pensa? Sei que vocês têm projetos de trabalhar de fato com aconselhamento, né? Mas como é que você vê essa questão ministerial? Então, desde o princípio, né, eu acho que as primeiras conversas que a gente teve foram as conversas mais amplas, assim, que o Rubem realmente falou tudo que ele ansiava, tudo que ele esperava, tudo que ele queria, os desejos do coração dele, né? E ele sempre falou, eu sempre soube que ele tinha esse desejo no coração dele. E é uma coisa assim que eu também gosto bastante, apesar de não... agora a gente faz bastante, né? Um ajuda o outro nisso, mas não ter feito... Que nem ele sempre, toda oportunidade que ele tinha, ele ia, falava. E eu sempre acompanhei muito isso ele. E pra mim, eu sou uma pessoa que aqui no nosso relacionamento, ele também é muito comigo, companheiro um do outro. A gente é muito... Tudo que ele precisa fazer, eu também ajudo ele. As coisas que eu preciso fazer, ele também me ajuda. Então, todas as atividades dele hoje, em relação ao ministério, em relação à igreja, são todas auxiliadas por mim. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer, como também, até nas coisas ruins, quando é para dar um feedback meio negativo, para melhorar, né, de melhoria, eu vou lá e falo assim, olha, mas eu achei isso, eu acho que que você poderia mudar em tal ponto, e ele também é muito humilde, muito de ouvir também tudo que eu tenho para falar. No nosso PG, desde o comecinho, eu ajudo ele. Ele também estuda, passa as coisas pra mim. O que você acha disso? Qual que é a sua visão sobre isso? E tal. E aí ele passa pra mim. No PG, ele vai falando, eu vou projetando tudo que ele tá falando, hoje agora online, né? No Zoom. Eu entro no computador e ele fica no celular, na tela, eu vou projetando. Ele fala um versículo, eu vou lá, pego, volto, faço. E aí ele é muito assim, em qualquer coisa, né, da vida. Não só eu, como ele. Então ele teve isso. De uma pessoa assim, 100% com ele, e ele também 100% comigo. Ó, a gente tá junto, pra fazer isso. Então tá, então vamos fazer. É agora, então a gente faz. E eu acho que assim, faz parte do meu perfil, né, com ele. E é uma coisa assim que eu sinto muito prazer em fazer, sabe? Ajudar ele em todo o serviço que ele faz, tudo que ele se aplica no ministério, como na redenção. A redenção já tinha começado, né? Quando a gente começou a namorar. Eu acompanhei algumas reuniões, mas de fato, quando ela abriu, eu falei, não, então tá, então precisa disso, vamos, então a gente vai fazer, e a gente vai levando, vai fazendo tudo junto. Tudo que dá pra ajudar ele, a gente vai fazer. Ele tá numa ponta falando e por trás eu tô virando uns 30. Joel mandou aí, né? Que você é o melhor amigo dela. Você viu? Eu sabia que ela ia escrever. Aqui eu tenho ela e os meninos sempre a parceria aqui, o feedback dos três. Então, é legal isso, porque dá uma... mas é isso mesmo. Isso é muito legal da relação, a gente ter essa parceria, né, desde sempre, um com o outro, né? Vira às vezes até uma coisa que é difícil a gente receber feedback, né? E vira até, às vezes, fica até engraçado. E aí trabalha a escuta, né? Escutar o outro é sempre importante. Legal. Vocês o que é que vocês pensam sobre a frase casar para ser feliz ou feliz para casar? Casar para ser feliz ou feliz para casar? O que é que vocês acham da frase? Falou antes, né? A ideia de feliz para casar, então quer dizer, então eu preciso construir tudo que me dá felicidade para depois eu casar. E na realidade, acho que a gente tem que buscar junto, né, de certa forma. Eu não acho
essa felicidade tem que entender, né? Qual que é essa? Que felicidade é essa, né? Que seria? Se é feliz, satisfeito, né? Então eu acho que depois de casar eu também serei feliz, satisfeito nesse sentido. Mas tem que entender qual é a felicidade, né? Dessa pergunta, dessa frase do autor. Você vai falar. Eu acho que também a gente comenta bastante sobre isso em relação ao contentamento, né? A gente fala muito do contentamento em Deus, nas coisas que, na nossa felicidade, na nossa alegria está depositada em Deus, né? E um assunto assim que eu achei interessante conversar com ele, que eu andei preparando muitos acontecimentos de pessoas que estão em fase de namoro. E é uma coisa assim muito séria que está acontecendo hoje em dia, é a dependência emocional, onde um casal jovem começa a se relacionar, não, pode ser variados motivos, algum tipo de, sei lá, também maturidade espiritual, em colocar toda essa dependência emocional no seu companheiro. E quando acontece qualquer tipo assim, se eles terminam, a pessoa fica totalmente mal. Tem casos de pessoas que terminaram e se suicidaram. Então, a gente é muito importante conversar sobre isso, entender que o nosso contentamento está em Deus, a nossa alegria está em Cristo, estamos juntos para um propósito, então a gente está junto, auxiliando um ao outro, com foco e um propósito. Eu não estou vivendo para ele também não está vivendo para mim, me satisfazer e eu satisfazer os desejos dele. Não, a gente está junto para edificação mútua, né? É uma coisa que a gente conversou. E toda a nossa dependência tem que estar fixa em uma pessoa que não erra, porque assim, é o que eu falei para ele, a todo momento do nosso relacionamento, a gente tem que estar ciente que eu tô noiva de uma pessoa que é totalmente suscetível a erro, do mesmo jeito que ele também está de mim. Então, a qualquer momento ele pode errar. E se a dependência emocional estiver depositada nele, assim, nesse tipo de ação, numa ação dele, qualquer ação dele vai acarretar consequência em mim, né? Não digo que a pessoa não pode ficar triste, porque é um compromisso selado, né? Mas acredito que, assim, a esperança, a confiança, principalmente, é uma coisa que tem trabalhado muito a gente nessa quarentena, é depositada em Deus, totalmente. Tem que ter esse tipo de perspectiva. Entendi. De fato, esse é um assunto importante que daria outra live, né? Tem que ser feliz antes e feliz depois, né? Feliz sempre. Porque é justamente essa compreensão da felicidade, né? Digamos assim, mais moderna, que nos coloca nessa perspectiva. Eu sou feliz. É um estado. Eu tenho que alcançar esse estado de felicidade. Alcancei esse estado com o quê? Coloquei lá, né? Dinheiro na conta, não tem problema de saúde, não tem conflito. Na verdade, a Bíblia mostra outra perspectiva de felicidade. Quando a gente lê o Sermão do Monte, a gente percebe que a felicidade está em outra dimensão, né? Então, a gente depositar a nossa felicidade totalmente na conjugação de um relacionamento numa pessoa, acho que é muito frágil isso, né? Porque se essa pessoa não alimentar essa minha perspectiva, já era, né? Porque nós somos carentes. Eu acho que o ser humano, na sua essência, ele carece, ele é carente emocionalmente, afetivamente, espiritualmente. E se eu deposito isso numa outra pessoa que é carente, tão quanto eu, como é que eu vou obter da parte dela isso? Aí o caminho que a gente encontra é colocar realmente o nosso contentamento, a nossa total confiança em Deus, né? Em Deus. Mas, de fato, é um assunto que essa questão da dependência emocional ela é muito mais complexa, é muito mais difícil de se lidar do que apenas outros tipos de conflitos que a gente vê na relação, né? A dependência emocional tem um prejuízo tremendo na vida das pessoas, né? Você se liga emocionalmente a uma pessoa, parece que você não consegue viver, consegue fazer mais nada, né? Tomar suas próprias decisões, ser quem você é, ter a sua própria identidade,
Porque no relacionamento a gente percebe, a gente tem essa compreensão de que nós vamos nos tornar um, mas nós temos as nossas individualidades, né? Tem nosso espaço, tem a questão da gente ter esse momento meu, da Joelma. Acho que dentro da relação a gente vai compreendendo essa dimensão, né? Se você tem uma dependência muito intensa, ali, depende muito do outro para ser, é complicado, né? Uhum. Você fragiliza a relação, você vira uma criança. Sim. Totalmente dependente ali, sem voz, sem vontade, sem nada. Isso acaba possivelmente se tornando um ídolo no seu coração, né? Se você precisa daquela pessoa, se você só fica bem se está com aquela pessoa, aquilo você acaba tendo atitudes, deixando valores que seriam inegociáveis para estar junto com aquela dependência que você tem de estar com aquela pessoa. Sim, sem dúvida. E aí, pensando nisso, como que vocês descreveriam um relacionamento saudável? Nós já conversamos aqui algumas coisas, mas como que seria um relacionamento saudável? Que eu acho que começa justamente lá no namoro, né? Vai caminhando para o noivado e quando chega no casamento, a tendência, se você tem essa perspectiva. Claro que o casamento ele tem outras dimensões, né? Tem as várias fases do casamento, tem os conflitos, as questões que acometem o casamento, que muitas vezes a gente não tem controle sobre isso. Mas na perspectiva de vocês, como que vocês descreveriam um relacionamento saudável? Esse é um ponto também interessante de pensar, porque tem conceitos distintos com relação ao que é saudável. O que a gente entende, o que eu e a Bia entende de um relacionamento saudável seria trabalhar alguns pontos, né? Primeiro, saber ouvir um ao outro, né? Ter um conceito que nem a gente tem falado até agora, que é uma pessoa falível, uma pessoa pecadora, uma pessoa que muitas vezes vai interpretar de forma diferente aquilo que você está querendo dizer. Então, você tem que ser uma pessoa, entender que a comunicação é muito importante, né? Então, o ouvir e o falar e o compreender tem que ser algo que tem que ser trabalhado com paciência, né? Com amor. E eu acho que isso é um dos pilares aí para a gente trabalhar com relação a um relacionamento que você está construindo, né, para um futuro casamento, que a gente vai ter esses impasses também, né, com relação à comunicação no casamento. Um relacionamento, eu acho que as duas pessoas têm que ser bem transparentes uma com a outra, né? Então, transparência seria um ponto também muito importante que a gente entende aí que seria inicial, muito importante. Um outro ponto os dois com os objetivos iguais, né? Então, assim, os objetivos precisam ser iguais. Se eu tivesse um sonho aqui de ser missionário para Angola, cuidar das pessoas lá, passar a mensagem lá, Deus teria de ter falado ao coração da Beatriz nesse mesmo sentido, e aí sim a gente construiria um relacionamento, né? Se os objetivos são diferentes, são distintos, isso também é muito complicado. Então, entenda aí, então a gente tem a comunicação, a gente tem objetivos, né? E também eu entendo que a cumplicidade, né? A reciprocidade tem que haver, né? Os dois precisam aprender a ser cúmplices um do outro, né? A ser recíprocos, a ter empatia, né? Um com o outro, entender que às vezes a dor dela é um pouco maior do que a minha, ou aquele conceito que ela tem, que para ela dói mais do que em mim, eu preciso ser sensível a isso, né? Então eu preciso ser sensível à maneira que ela recebe a vida, a maneira que ela enxerga, a maneira que ela sente as coisas. Então eu acho que esses seriam os pontos e características importantes do relacionamento, né? Uma coisa também importante que a gente sempre fala é aquilo que também a gente já falou aqui na live, né? Tendo o Senhor Jesus sempre como o foco, o centro principal do nosso relacionamento, das nossas vidas. Buscar servir a Deus, buscar agradar a Deus antes de querer agradar os nossos próprios interesses. Uma coisa também que a gente comenta é sobre o egoísmo, né? Não ser egoísta,
porque hoje em dia, principalmente no namoro, no noivado, quando a gente ainda não tem uma experiência de casamento, a gente se pega muitas vezes querendo fazer as nossas vontades ou querer que um ceda mais que o outro para suas particularidades, mas no caso não, você tem que sempre assim querer o bem do seu companheiro, até mesmo podendo ser primeiro que o seu, você tem que, se os dois pensarem assim, se torna um relacionamento saudável, claro que não só um lado. O Rubem, ele sempre fala isso para mim. Claro, sempre pautado na Bíblia, pautado nas verdades de Deus. Ele sempre fala para mim que ele busca também me amar do jeito que eu também quero ser amada, né? Tipo assim, pra ele é uma coisa assim, sem graça, não faz nem sentido. Mas é uma coisa assim que pra ela faz, pra ela, sabe? Uma coisa simples, digo assim. Então, se isso faz diferença pra ela, se isso é uma coisa assim que deixa ela feliz, é uma coisa que ela gosta, agrada ela, então então eu faço. Porque pra mim, não, eu sou menos sensível, eu sou mais sensível. Então ele sempre busca ter ações, ter atitudes que me tragam maior segurança, maior conforto, conforme agradando a Deus primeiramente, né? Claro, ele sempre fala isso pra mim. Não, se você prefere desse jeito, era uma coisa assim que eu não fazia, porque assim, pra mim, ele busca fazer. E eu acho isso muito legal, e eu do mesmo jeito. Legal. Tem um livro do Gary Chapman, que é 5 Linguagens do Amor, né? Não sei se vocês já leram. Eu já li, já. E é muito interessante a gente identificar assim como que na relação cada um tem um perfil, um jeito, né, de se sentir ali acolhido pelo outro, né? Então, às vezes a linguagem, né, e aí passa por essa questão da comunicação, às vezes a comunicação não é só verbal, mas não verbal, mas o que a gente faz também. Então, às vezes a linguagem de um é ganhar presente, no outro, na outra é você realmente servir, fazer alguma coisa, né? Então entendendo como cada um, assim, até porque a gente tem uma origem familiar, né? A gente tem uma composição, tem uma história da nossa família, da parte dos nossos pais, que a gente traz para a relação, como que a gente lida com o outro, né? Então, e tem um outro livro, acho que é dele, que você estava falando, eu estava lembrando, acho que é Amor e Respeito, né, que trabalha justamente isso, né, essa perspectiva na relação conjugal, de que o casal compreendendo essa dimensão do que é o amor, né, o que é que o amor faz, quais são os desdobramentos do amor, o respeito também, um pelo outro, um com o outro. A gente vive um cenário muito complicado na igreja brasileira, isso não é noticiado, mas assim, de casais assim que eles estão casados, mas estão danificados emocionalmente e no relacionamento. Eles estão casados, a gente vê eles muito felizes na igreja cantando, louvando a Deus. Mas a relação ali do dia a dia, ela é uma relação, né, complicada, né? Às vezes até com violência verbal, física, né? Então, se a gente não cuidar realmente dessa saúde do nosso casamento, né? Claro, eu creio que passa de uma compreensão individual de que cada um ali da relação tem um compromisso com Deus, a relação tem um compromisso com Deus, isso vai fortalecendo a relação, mas se a gente não pôr na mesa esses assuntos, né, que começa quando está no namoro, né, conversar sobre perdão, sobre sexualidade, sobre dinheiro. Olha quantos casamentos são danificados por causa do dinheiro, né? Uma conta conjunta pode ser, tanto pode ser por muito dinheiro ou por ausência de dinheiro, né? Então acho que já trazer isso na perspectiva do namoro, do noivado, né? A espiritualidade, a família, a família de origem, né? Como que porque o casamento é a junção de duas famílias, e são famílias diferentes, né? Eu amo a minha sogra, eu tenho duas sogras, eu amo a minha sogra. É fácil dizer porque ela está lá no Piauí, né? E outra está em Caxias. Mas de fato é isso, é você ter essa ligação com a família do outro, né? Isso pode ser um desgaste para a relação, né?
Então, acho que já conversar sobre essas questões também no noivado, né, e no namoro, né, você vai conhecendo como que é um no outro e vai colocando na mesa, né? Tem até um livro chamado Antes de Casar, que ele trata justamente isso, da editora Ultimato, da Leonora Ciribelli, que ela trata essa perspectiva justamente de por que as pessoas se casam, né? Qual é essa compreensão? Será que no namoro a gente conversa sobre isso ou se a gente conversa sobre amenidades, né, do relacionamento, né? Se a gente conversa sobre a questão da sexualidade, por exemplo, né, como que dinheiro, família de origem, a espiritualidade, se a gente cultiva isso ou não, como é que pensa, né? Então, eu acho que esses elementos vão dando um amadurecimento na relação. Agora, para a gente, já quase, tá sendo muito edificante no meu coração, mas o tempo nosso aqui tá aí. Tá acabando. Para ver se vocês se conhecem bem. Vocês estão juntos há quanto tempo, que vocês falaram? Entre namoro e noivado, tem quanto tempo? Um ano. Sim. Não, tem quase 3 anos. 1 ano e 5 meses. 1 ano e 5 meses? Olha, a Bia olhou assim, 1 ano e 5 meses. Mas a quarentena tá me deixando. Eu acho que é mais ou menos isso. 1 ano Tá, e 5 meses. Tá. Entre vocês. Mas não são dos dias. Não, 1 ano e 4 meses. Tá bom. É menos. Acho que é 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. Tá bom. Já tô em junho já, querendo que a quarentena acabe. Rapaz, tá complicado mesmo, tá? A gente fez uma brincadeira aqui em casa, eu e a Joelma, queria fazer com vocês. A gente fez assim. Na verdade, eu fiz com a Joelma, porque a gente fez com os meninos, né? Era diferenças e semelhanças entre nós dois, né? Vocês conseguem identificar, assim, de bate-pronto, a Bia do Rubem, o Rubem da Bia? As diferenças? Diferenças e semelhanças? Diferenças e semelhanças. Então, deixa eu ver. Tem várias. Não, escolhe duas, vai, duas. Vamos ver. Fabrício colocou aqui que o homem nunca lembra. Essa é difícil, hein? Você vai difícil, de bate-pronto é difícil, difícil. Eu não pensei nisso. Mas se não quiser responder, fica tranquilo. Depois vocês podem fazer entre vocês aí, tá? Semelhanças diferentes. Mas é difícil responder. É legal. Bate-pronto. É legal. Eu acho assim, semelhança que a gente tem, eu poderia colocar. Ela gosta de falar, eu também. Semelhanças, gosta de falar, eu também. Gosto de comer, a gente também. Eu acho que, assim, diferença, ele gosta de cozinhar e eu prefiro limpar também. Que ele entendi. Tudo. Mas aí a gente troca. Aí eu sou fã. Ele gosta muito, ele é muito muito bagunceiro, sabe? De amigo, muita zoeira. Nossa, gosto de fazer de brincar, assim. E eu já sou mais séria, né? Eu gosto também de brincar, mas ele é mais dos amigos, assim. Eu sou mais, sei lá, das senhoras. Eu acho. Tá certo. Eu falo pra ele. Eu falo assim, você vai ser eternamente teu MP. Eu já tô, assim, pedindo minha cartinha da SAF. Entendi. Entendi. Legal. Quer falar, Rubem? Eu acho que também, ela é mais nervosa, mais ansiosa, eu sou mais calmo. Ele é mais tranquilo, eu sou mais Entendi. agitada, ele é mais tranquilo. Tem algumas características. Tem algumas. Acho que essas aí já são Já são. Eu sou alta, ela é baixinha. A Joelma, aqui em casa a gente nunca, assim, a gente sempre teve essa parte de tarefas domésticas, sempre a gente tentou dividir entre a gente, sabe? Da nossa experiência, que eu teve uma pessoa para limpar, então sempre a gente tenta fazer aqui. E eu prefiro lavar do que lavar louça, sabe?
Eu faço às vezes comida também. A Joelma faz tudo, mas eu gosto também de fazer, né? E essa parte de limpeza, a Joelma falou, sua rainha, essa parte de limpeza, por exemplo, eu gosto, eu me identifico aí com essa parte do Rubem, da questão da bagunça, né? Homem é mais bagunceiro que mulher, né? Mulher às vezes é mais metódica ali, mais sistemática. Mas é engraçado esse tipo de brincadeira, que vai colocando, eu acho que a relação, ela se baseia muito nessa relação de cumplicidade, de bom humor, sabe? Acho que o bom humor, na mesa ali, nas dificuldades, ele tenta suavizar os conflitos que porventura vão ter. E o lado bom, né? Olhar sempre para o lado bom que a relação nos traz. Isso ameniza justamente. Quando se fala de casamento, que a gente começa falando do negativo positivo, diz, tanto se divorciar, às vezes a gente tem esse pensamento, né, de começar do negativo positivo. Mas se a gente começar do lado contrário, quantos casais estão realmente bem? Né? Quantos casais nós temos que realmente estão firmados na rocha, estão comprometidos um com o outro, né? Estão sobrevivendo um dia de cada vez, a família nossa de cada dia, com os filhos e tal. Eu acredito que nós temos mais bênção do que realmente... Claro, o pecado está aí, destruindo a nossa mente. Se a gente não cuidar do nosso coração, dos ídolos do nosso coração, nós vamos se perder de forma assim desastrosa. E a família vai ser danificada. Ontem comemoramos o Dia Internacional da Família, né? É uma data recente, mas que muitos movimentos e muitas organizações, e eu vi muitas lives falando sobre a importância de você realmente ter uma saúde emocional com a família e tal. Mas nós temos um diferencial como igreja, né? Nós conhecemos a palavra que nutre o nosso coração, que fortalece, como diz lá Efésios, né? Fortalecemos nos Efésios 6:10. Finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e você estará fortalecido, né? E você se fortalecerá no poder do Senhor. A nossa fortaleza não vem de nós mesmos, vem da nossa capacidade de ler vários livros e autores que nos ensinem como viver bem com o cônjuge, ou com os filhos, ou com a família, mas nós temos e podemos nos apegar à palavra de Deus. Então, eu agradeço muito a participação de vocês, que meu coração foi muito edificante, espero que quem assistiu, quem participou aí, também tenha sido edificado, tá? Espero que Deus continue abençoando a vida de vocês, profissional, ministerial, esse tempo que vocês estão aí avistando justamente o casamento, né? Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. E se tem mais alguns minutinhos, se vocês quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade. Amém, velho. Então o Fabrício aí, ó, falando que na casa dele também é dividido. Falou que ele é metódico. Eu acho que é bem legal essa brincadeira aí. O pessoal que está acompanhando aí pode fazer com a parceira e brincar com isso, legal, né? De diferente. Só que tem que tomar cuidado que pode dar briga. Cuidado. Por isso que eu falei, ficar à vontade, porque às vezes pode, dependendo do momento, aí pode gerar uma DR quase que eterna. Mas em quarentena ainda. Exato. É perigoso, né? Mas eu agradeço, quero orar. Ela se matando. Eu quero orar com vocês, tá? De terminar. Amém. Quer falar, Bia? Quer falar, compartilhar aí as últimas palavras? Então é isso, né, gente? Não, eu quero todo mundo casando depois dessa quarentena, tá? Todo mundo. Acabou a quarentena, a gente vai casar. Jovens, todo mundo que aí tá assistindo, nossos amigos, que estão passando também, estão nessa mesma fase que a gente, né? Eu acho que assim, essa quarentena, apesar dos apesares, tem nos ensinado bastante como um casal a confiar, a depender de Deus. Então, que as pessoas possam descansar o coração em Cristo, em Deus, para que tudo quanto elas almejam seja da vontade de Deus, que as coisas vão melhorar e tá tudo no plano de Deus, para todo mundo ficar mais tranquilo, né? Tentar descansar, porque é um privilégio poder desfrutar desse aconchego que Deus pode nos trazer. E é isso. Amém. Vai acabar. Deus abençoe vocês, minha oração. Deus sustentando a vida de vocês, todos que estão aqui, dos nossos jovens, dos casamentos, dos noivados, daqueles que estão namorando, que realmente passamos por essa fase difícil, mas sempre contando com a graça do Senhor. Foi um prazer
passar esses minutos com vocês. Deus abençoe. Um abraço. Fique na paz. Amém. Tchau.